Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem diria, né? Ontem começávamos Gênesis e já estamos na Epístola aos Efésios, que essa é a epístola que estaremos tratando hoje, nesse 45º podcast. Eu sou o Cadu e esse é um projeto da Igreja Batista Central aqui em Santo André, sob a direção do nosso pastor Hamilton Carlos, bem como também do nosso pastor Edmar, né? E e a equipe que está formada, né, nesse trabalho. E hoje estamos aqui com os nossos irmãos Antônio Navarro. Pode dar a palavra de saudação, Navarro? Sejam bem-vindos, amados. Que nós tenhamos uma jornada na cidade de Éfeso proveitosa. Vamos aprender com eles, né? E vamos continuar caminhando na presença do Senhor. O nosso irmão também, Leandro Butini. Bom dia a todos, irmãos, graça e paz. É um privilégio poder estar aqui, né? Mais um estudo, né, sobre a cartas ao Efésios, né? E espero que essa palavra, esse estudo possa falar ao seu coração. E também na técnica hoje nos ajudando, Kleber Marques, hein? Ele não está aqui na mesa, mas está aqui do lado de nós, aqui, viu? Do lado da gente, para poder fazer algumas perguntas também, tá, irmãos? Então, agradecemos, muito obrigado, Kleber, por estar conosco, e agradecemos a você que está nos acompanhando. Você que está nos acompanhando, sempre assistindo os podcasts, faça sempre a gentileza. Coloca um comentário embaixo, curta o vídeo para nós sabermos como realmente o podcast tem atingido, o quem ele tem impactado. Bem, começando já hoje esse estudo, né, essa epístola aos Efésios, eu gostaria de começar com uma pergunta, né, para os nossos irmãos que aqui estão. E quem é que, afinal de contas, escreveu essa epístola? Bom, existe uma grande evidência de que a epístola foi escrita por Paulo, né? De uma maneira curiosa, né? Ele abriu mão, talvez, daqueles cumprimentos tradicionais de outras epístolas, né? O que levou até, de certa maneira, a uma dúvida em relação à autoria, mas, por outro lado, levanta a possibilidade dessa epístola ser como se fosse uma carta circular, que ela poderia, inclusive, ser destinada pelo seu conteúdo rico e adequado para outras localidades também. Existe alguns, inclusive, que dizem que talvez essa carta talvez recebesse um outro nome, como Carta de Laodiceia. Mas isso, na realidade, é especulação, né, irmãos? A gente não sabe ao certo se realmente recebeu esse outro nome ou não, ou se ela eventualmente era circular, né? Leandro, ia comentar alguma coisa? Não, é só falar, né, porque algumas pessoas também questionam, né, o fato de Paulo era o escritor dessa carta, né, porque pela a variação da escrita, né, a mudança, né, mas dentro do contexto e do linguajar, né, isso comprova que Paulo que escreveu essa carta, né, porque na verdade ninguém escreve a mesma coisa sempre, né. Isso. Então essa é uma das evidências, né, que Paulo ele recebe, né, essa autoria, né, de que a carta foi escrita por ele, né.
Exato, né? É exigir que a pessoa sempre escreva da mesma Da forma, mesma né? forma, do né? mesmo estilo sempre. Literário, É claro né? que tem, quando nós lemos essa epístola e comparamos com outras que o apóstolo Paulo escreveu, a gente vai perceber que tem a assinatura de Paulo, né? O Sim. modo literário é o mesmo, mas às vezes o pessoal muda um pouco o estilo de escrita. Isso nos descaracteriza a epístola e nem tampouco, né, a sua autoridade. Agora, dentro do que nós estamos até aproveitando esse gancho aqui, há quem diga que quando Paulo escreveu essa carta, essa epístola, né, aos Efésios, a gente colocou aí há várias evidências, provas de que foi ele de fato que escreveu essa epístola, né? A primeira qual que é? São as evidências internas, né? Se a gente abrir aí no capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, versículo 1 também, nós vamos perceber que Paulo ele se identifica como sendo o autor da epístola, né? Uhum. Então, nós percebemos que, de fato, né, a primeira evidência que é interna, que é aquilo que o conteúdo do próprio livro está dizendo que foi ele que escreveu. Perfeito. E, além disso, tem as evidências externas, né? A gente pega pegando as evidências externas, os primeiros cristãos, né? Logo no primeiro século, né, inclusive um personagem que a gente vai explorar um pouco ele na aula e recomendo que você nos acompanhe, que é justamente o Eusébio de Cesareia e tantos outros pensadores, escritores e teólogos do primeiro século, né, e dos pais da igreja, atribuíam essa carta a Paulo, né? Então, essas evidências são bem contundentes em relação a isso. Mas Paulo, qual era a situação em que Paulo estava quando foi escrita essa carta? Na verdade, Paulo estava preso em Roma, né? Então, essa e algumas outras cartas foram escritas aí no cárcere, vamos dizer assim, né? Então, ele tinha uma inspiração por parte do Espírito para dar esse direcionamento, né? Tão eficaz aí para essas localidades, para essas igrejas, né? Que Sim. estavam em processo de formação. Paulo é um grande desenvolvedor de igrejas, vamos dizer assim, né? E ele tinha uma preocupação muito grande de municiar as igrejas com a doutrina e também ele procurava verificar a prática, né? E isso trouxe, inclusive, alguns questionamentos que nós vamos ter a oportunidade de falar ao longo desse podcast, né? Maravilha. Além dessa questão, é muito provavelmente Paulo escreveu na mesma época, né? O pessoal discute qual que era a prisão que Paulo estava, mas na mesma epístola, que quando nós lemos o capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo fala. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, Paulo estava preso. O contexto, ele estava preso, né? A maioria dos estudiosos entendem que é justamente Roma. Outros dizem que é Cesareia. Mas, de toda e qualquer forma, Paulo, o entendimento maior é que Paulo estava preso em Roma. E ele escreve não apenas essa carta, não é? Sim. Ele escreve também a Filipenses, né, Colossenses e Filemão, né? Então, durante esse tempo que ele estava preso, né, ali encarcerado em Roma, né? Então, ele não escreve somente a carta aos Efésios, né, mas escreve também para essas outras igrejas. E para você memorizar isso, nós vamos ter um recurso mnemônico bem legal, que é a FIC. FIC por quê? F de Filipenses, né? Filipenses, aliás, FEC, né? Filipenses, Efésios. Aliás, volta aí, gente, ó. Filipenses, Filemon, Efésios e Colossenses. Então é a FEC, digamos. Você consegue memorizar essas quatro epístolas escritas pelo apóstolo. Inclusive voltando um pouquinho, a ideia de Paulo estar preso, né? Estava preso por Cristo e em Cristo, né? Sim. Em Cristo, ligado a Cristo, logicamente, a partir da conversão dele, mas por Cristo até pela própria perseguição que houve, né? Em relação ao seu ministério, a divulgação do Evangelho por meio do apóstolo Paulo, né? E é interessante, né? Porque mesmo Paulo preso, né, você consegue ver o propósito, né, de Deus sobre a vida dele. Porque talvez se ele não fosse preso e não tivesse esse período ali, talvez ele nem teria tempo para ter escrito essas cartas, né, para as outras igrejas, né? Então você vê que
o plano de Deus, ele abrange muitas outras coisas, né? E às vezes a gente tem que entender esse propósito, né? Tem caminhos, Tem caminhos, né, que a gente não compreende, né? Mas exatamente. nesse período que Paulo teve ali, né? Então ele teve o direcionamento, né? Com certeza. A gente vai, se nós recuarmos um pouco em relação a Romanos, né? É. O Paulo queria tanto ir à igreja de conhecer a igreja de Roma, mas o fato dele ter sido impedido, ele fala isso, que ele foi impedido de poder ir até a igreja de Roma, fez com que nós tivéssemos hoje a Epístola aos Romanos, né? Verdade. Nós compreendemos, quem sabe, sendo esse o propósito dele de ser impedido, agora ele próprio, em sua época, não conseguia entender isso. E é interessante também, né, Cadu, quando você lê Atos, se eu não me engano é em Atos, não vou lembrar o capítulo, mas numa das visitações que ele teve, né, que o Espírito Santo que Deus visitou ele ali, você vê Deus falando para ele que é necessário que ele vá para Roma, né? Independente das situações, de tudo que ele ia passar ali, ainda assim era necessário que ele fosse para lá para que pudesse cumprir a obra de Deus, né? Sim. Então, às vezes, até nós temos essa dificuldade, né? Aplicando isso para as nossas vidas, né? É necessário que a gente passe por algumas situações, né? Ou que a gente obedeça a palavra do Senhor, né? Para que tudo é um propósito, porque não é a nosso respeito, né? É tudo a respeito do reino de Deus, né? E é tudo a respeito do plano de Deus, né? E às vezes a gente acaba deixando de fazer a obra de Deus, né? Porque achando que é sobre nós, mas na verdade é sobre Cristo. É sobre Cristo, né? É sobre Cristo. E até pegando esse gancho do que você está falando aí, sobre a carta, né? E etc. Qual é o propósito principal dessa epístola? Trazer a unidade. Né? A unidade, porque dentro da cultura, né, grego, romana ali, havia essa diferença, essa divisão, né, entre os gentios e os judeus, né? Então, o propósito dessa carta era trazer essa unidade, né, no corpo de Cristo, né, para que ele se tornasse um só povo. E também, de certa maneira, né, explicar que a nova identidade, né, dos cristãos, né, passa por uma mudança profunda, né? É uma nova prática, na verdade, né? Assim. Então ele enfatizou muito isso também, né? Exatamente. E até quando essa epístola está sendo escrita, alguns dizem perto da década de 50 do primeiro século, outros falam que é entre 59, outros falam 61, outros falam 62, mas provavelmente ele é escrito entre o ano 59 e o ano 62, tem o propósito de unir essa igreja, e é interessante o que vocês acabaram de falar, porque havia uma divisão não só entre judeus e gentios, mas há uma divisão entre os próprios gentios, né? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele deixa bastante isso claro, porque os gentios tinham aqueles gentios que eles tinham incorporado a cultura grega, que eles eram chamados de gregos, e tinham os gentios que não tinham adotado a cultura grega, que eram os bárbaros. E Paulo, quando no capítulo 1 ele fala de Romanos acerca dessa questão. Então, a igreja ali de Éfeso, né, que está naquela província, que é a capital da província da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, né? Ela, na realidade, como nós podemos perceber, ela está totalmente dividida. E o propósito é unir essa igreja. Sim, e o interessante, né, aplicando isso para os nossos dias, né? Porque, assim, quando a gente estuda a palavra, né, é interessante você estudar a cultura, né, estudar os tempos antigos, procurar entender aquilo, né? O contexto, né, o porquê daquilo que estava sendo escrito, né? Mas se a gente aplicar hoje para as nossas vidas, você vê assim, existe hoje em dia vários estilos de igreja, né? Só que olhando da visão de Cristo, nós somos um único corpo, né? E você vê que hoje há muita divisão entre igrejas, né? De denominações, placa de igreja. Então, essa unidade que, né, que Cristo vem trazer, né, para nós, essa questão da unidade, né? Porque não tem a ver com placa de igreja e denominação, mas com o corpo de Cristo, né? O plano de Deus, o plano maior é para a igreja, não é para uma né? placa A ou B, ou né? por alguma denominação, né? É a multiforme graça de Deus, né? Na verdade, é a unidade do corpo de Cristo, né? Esse é o grito e o convite que é feito pela própria epístola, né? A noiva é a igreja, né? Ela não tem placas, não tem sobrenome. Isso é uma barreira que tem que ser quebrada, né? Porque parece que hoje vem se tornando cada vez mais forte isso, né? Porque eu sou de igreja tal, porque eu sou de denominação tal, né? Infelizmente, na verdade, nós somos palavra, o corpo. Discriminação, né? Discriminação. De certa maneira, se pratica isso. Infelizmente, né? No arraial do povo de Deus.
Agora, só recuando um pouquinho do que nós tínhamos falado, só para efeito de curiosidade, né? Aqui você pode, aqueles que estão nos acompanhando através de vídeo, né, imagem, eles podem verificar, né, onde que Paulo estava na cidade de Éfeso e qual era, para onde que, aliás, ele estava na cidade de Roma, né, e a carta escrita de lá para Éfeso, como que era longe, né, para até chegar lá. Mas aqui nós temos até uma imagem de onde possivelmente teria sido o local da prisão do apóstolo Paulo, né? A gente não pode afirmar com toda certeza, mas temos algumas imagens daí de onde teria sido o local onde o apóstolo foi preso, né? Agora, entrando propriamente na epístola, né, conforme nós já falamos, né, o propósito dela, é interessante e muito importante nós entendermos um pouco do contexto, como vocês falaram agora há pouco, histórico-geográfico dessa epístola, né? Aonde que essa igreja, na verdade, ou igrejas que existiam lá naquela localidade, né? E qual que era esse contexto histórico e cultural lá de Éfeso? Como que era isso? Como que era a cidade e a cultura deles, Navarro? Bom, a princípio, né, era uma cidade extremamente religiosa, né? Politeísta. Ela tinha... comercialmente ela tinha um grande destaque, dado aí a sua localização, né? Vamos dizer assim, que era uma área de grande interesse, né? Aí tem até uma coisa que nos faz pensar da estratégia que Deus usa, né? Para atingir esses grandes centros, né? Que eles vão certamente irradiar, né, as novidades para outras localizações, né? Dado que as pessoas circulam ali com bastante naturalidade, como foi o caso também de Jerusalém, né? Por ocasião aí do Pentecoste e tudo, que é um assunto que já foi comentado, né? Mas essa cidade, ela tem essa característica e a ideia de Paulo, né, do evangelho sendo pregado lá, nós vamos citar até e descrever, que trouxe algumas ameaças, né, Cadu? E, né, Butini? Sim. Em relação ao poder econômico que era estabelecido ali, né? E o interessante, assim, né, voltando um pouco mais para trás, né, Éfeso, na verdade, ela foi fundada lá no século X, antes de Cristo, né, pelos povos colonos jônios, né. Então, ali nasce a cidade de Éfeso, né. Aí depois, avançando mais um pouco, no Éfeso, na época arcaica, né, depois ela passa a ser influenciada pelo reino de Lídia, né. Então, e com isso a cidade vai avançando, né, ela vai crescendo, conforme o Navarro falou, né, era uma cidade muito forte, né, na questão do comércio, né, principalmente por causa do porto ali. Então, ali no século VI e no século VII, ali ela começa a ser influenciada pelo reino de Lídia, né. E aí, mais para frente, aí ela passa a ser quer ver aqui que eu anotei? E aí em 334 a.C., né, depois do reino de Lídia, né, ela passa a ser dominada pelo reino persa, né. Só que aí em 334, né, ela é liberta disso pelo Alexandre o Grande, né. E aí ela vai avançando, né, que aí nesse período fica entre o domínio persa e o helenístico, né. E mais para frente, depois avançando, aí ali por volta do século 4 depois de Cristo, né, aí ela passa a ser dominada pelo Império Romano, né. Então você vê que ela vem lá de trás, né, passando toda essa cultura, né. Você falou que acaba, né, influenciando, e né, acaba influenciando, essa série né, de culturas diferentes vão ter um resultado. Mas conforme ela vai avançando, você vê que ela vai crescendo e se fortalecendo cada vez mais, né. É importante porque, como o Navarro falou, ela é um grande centro, né? É um grande centro. Um grande centro comercial e nós estamos falando que Éfeso ela fica localizada, ela é a capital da terceira maior província do Império Romano, né? A província, irmão, só para situar vocês, é como se fossem estados, né? O Império Romano é como se fosse, entre aspas, um país único, né? Um bloco, então, ou fossem países, entre aspas, né? E o que acaba acontecendo aqui, província é o termo que é o nome que é dado para eles. Então, que é a Ásia Menor, e ela é a terceira maior capital, que mais se destaca, perdendo apenas para quem? Para o Egito, né? Que é Alexandria, e a própria Roma.
Sim. E tem algumas figuras importantes, só para a gente ter ideia da relevância dessa cidade, que participam da história dela, como você citou, porque o próprio Alexandre, né, quando ele foi construir, ele ajudou se eu não estiver enganado, ele foi reconstruir o templo de Artemis, que a gente vai falar um pouco mais adiante. O que ele faz? O templo tinha um camarada tão doido que ele queria entrar para a história. O que ele fez? Como tinha o templo de Artemis antigo, ele queimou o templo, destruiu tudo. Aí Alexandre o Grande, salvo engano, né? Ele faz um acordo com o pessoal de Éfeso para que ele ajuda a reconstruir o templo para poder ficar para dentro que fizesse uma imagem para ele, como fosse uma troca de favores, algo do tipo. E mais à frente, duas figuras que nós conhecemos bastante até de uma forma cômica, né, que é Cleópatra e o Marco Antônio, vão morar em Éfeso. Vocês sabiam disso? É uma curiosidade para vocês verem a relevância dessa cidade. A cidade, né? E essa cidade, que é tão importante, ela vai ser, como o Navarro falou, né, como dentro da estratégia, essas cidades, né, não apenas Éfeso, mas outras cidades que são cosmopolitas, que são grandes centros, são importantes para a propagação do Evangelho. E Paulo tem uma visão muito clara acerca disso, e é por essa razão que ele sempre se estabelece nessas cidades para, a partir daí, fazer o quê? Levar o Evangelho para outros lugares, né? Tem uma estratégia, né, de distribuição, vamos dizer exatamente. assim, né? Nós colocamos aqui até... E é interessante, Cadu, desculpa te interromper, que o maior crescimento, né, que a cidade de Éfeso teve foi quando o Império Romano passou a dominá-lo, né? Então ali ela teve um crescimento tanto econômico, cultural, como também político, né? Então é onde ela foi se fortalecendo. Então ali foi criado, né? Eles construíram, né, grandes estruturas, também quando o teatro, né? Então veio esse crescimento, né, fortalecendo cada vez mais a cidade, né, trazendo esse destaque para a cidade. Isso mesmo. Eu vejo a Ásia Menor que a gente está comentando, vejo como que ela, na imagem que a gente colocou aí, nós podemos perceber que a província da Ásia Menor, quando a gente fala província, parece que é uma cidadezinha do interior, né? Mas na verdade não era uma província, era realmente uma região muito grande, né? Então, e ela era banhada pelo Mar Egeu, pelo Mar Mediterrâneo ali. Percebe? Lá nós tínhamos, a gente está falando de Éfeso, né? Mas nós vemos lá que tinha a Galácia, né? Que foi também, recebeu uma das cartas de Paulo, sim, Lídia, né? Todas essas regiões são citadas por Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, né? Como que isso é importante. Além dessa questão, nós falamos que é uma cidade rica, né? Lá tinha, como o Leandro bem falou, tinha um teatro que foi construído para cerca de quantas pessoas, Leandro? Se não me engano, acho que 25 mil pessoas, 24 mil pessoas. Né? Isso, entre 24 e 25 mil pessoas sentadas. Grandes cidades têm grandes obras, né? Exatamente. Né? E a população dela chegava a quase 500 mil de pessoas, dizem alguns historiadores, né? Fora as pessoas que passavam por lá, né? Agora, dentro disso aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Qual que era... Paulo, ele foi para essa cidade, né? E como é que foi a trajetória de Paulo para poder chegar lá? E como que foi fundada a igreja, né, de Éfeso dentro desse contexto aí? Bom, inicialmente Paulo ele usou a estrutura existente, né? Ele pregava nas sinagogas, né? E o que trouxe de certa maneira um desconforto, né? Porque a mensagem do Evangelho, ela confrontava algumas questões históricas aí dos judeus ortodoxos, né? Então, talvez ele tenha sido até convidado a sair, vamos dizer assim. Você fala coisas muito boas, muito importantes, mas aqui você não vai ter mais espaço para... O que o levou, na verdade, a procurar uma alternativa, né? Tem até a escola, já foi citada, né? A escola de Tirano, né? Que foi um novo local onde trouxe bastante projeção, né? Se não me falha a memória, ele ficou cerca de 3 anos na cidade, né? E nesses 3 anos foi um tempo extremamente progressista, né? Em relação à divulgação do Evangelho. Ele saiu daquele berço original, né? E foi para uma nova localidade, né? E cumprindo a vontade de Deus, logicamente, né? Há quem diga que Paulo, a sua primeira viagem para lá, né, foi em 52 depois de Cristo, né? E é que, né,
A princípio, quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso, ele começa a pregar primeiro para os judeus, né? Então, ele, conforme o Navarro falou, nas sinagogas, né? Trazendo o evangelho tudo, né? Mas o que diferenciava, assim, é que Paulo ele ia totalmente na contramão, né? Porque a cidade de Éfeso era uma cidade totalmente pagã, né? Uma cidade totalmente idólatra, né? Então, com a chegada do cristianismo ali, então teve muito confronto, né? Conforme você vê na carta de Efésios, né? Então, e ali Paulo começa pregando para os judeus, né? E mesmo tendo essa resistência, então dali Paulo começa a pregar para os gentios, né? Apresentando Cristo, né? Ele vai falar da salvação, né? Então Paulo ele vai ali e através dessas pregações, né? Ministrando ali, ele começa a fundar a igreja ali em Éfeso, né? Exatamente, né? Quando nós lemos, só para situar os irmãos que estão nos acompanhando, Atos capítulo 19 e o capítulo 20, né? São Atos esse 20, contexto. Vai falar. Vamos falar, vão dar uma ideia de como que começou esse trabalho missionário de Paulo ali naquela cidade. Tão relevante, até para você ter ideia um pouco mais da cidade, nós colocamos aqui algumas imagens, né, de como que é o porto dessa cidade de Éfeso hoje, né? Agora você imagina, hoje é assim, mas como que será que era naquela época, né? Devia ser um verdadeiro antro, né, de perdição. Mas mesmo assim, nesse contexto todo, até a gente colocou algumas imagens para você ter ideia, porque como o Leandro bem falou aí, era um local que tinha muito, o povo era muito místico, né? Tinha uma idolatria muito grande, inclusive o templo de Artemis que fora construído, né? Que nós temos algumas imagens da Éfeso antiga, né? E avançando até um pouquinho mais, a gente consegue enxergar o teatro que nós fizemos menção aí. Nós temos aqui também um pouquinho da antiga cidade. E nós temos também até um banheiro público. Naquela época existiam os banheiros públicos, tá? Para quem está nos assistindo, ele vai estar no extremo direito aí, né? Tem uma curiosidade muito engraçada, né, Navarro? Fala para nós aí acerca disso. Então, nesses banheiros tinha até uma orquestra, né? Tinha do lado de fora. Eles ficavam tocando para tentar abafar alguns sons, né? O som das fratulências. Então, principalmente quando os nobres iam usar o banheiro, né? São as curiosidades engraçadas. Mas dentro disso, a gente está colocando essas imagens e falando isso para a gente poder chegar nesse ponto, porque a idolatria da cidade era muito conhecida, né? Sim. E tinha um templo muito grande, que era o templo de Artemis, né? Que era chamado também de Diana dos Efésios. Paulo vai fazer menção dela lá em Atos dos Apóstolos, né? E ela era como fosse uma deusa, era a principal deusa adorada naquela cidade. Deusa da fertilidade, né? Deusa da fertilidade, da vida selvagem, da lua, da virgindade, do parto e protetora das meninas. É engraçado porque ela era protetora, né, de diversos aspectos femininos, e no culto a ela, né, existiam diversas prostitutas cultuais, né? Que na verdade a mulher acabava sendo a mais prejudicada na adoração a essa suposta ídola defensora da causa das mulheres, né? A mulher virava um objeto apenas, né? Ela Exatamente. não tinha lugar nenhum na sociedade, ela era utilizada aí como um instrumento apenas, né? Isso mesmo. Infelizmente, né? E ela até vai inspirar uma personagem que nós conhecemos muito hoje dos HQs, das histórias em quadrinhos, chamada Mulher Maravilha, né? A história da idealização da Mulher Maravilha é inspirada nessa Diana dos Efésios, lá de trás. Dentro desse contexto aí, o templo que foi construído lá naquela época, né, ele tinha, só para vocês terem uma ideia, ele tinha de comprimento cerca de 113 metros, de altura, de largura 43 e 15 metros de altura. Ele era muito grande, era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Paulo e a gente está explicando essa questão do templo por uma questão muito importante. Por quê? Apesar de ser uma cidade portuária, para quem está nos acompanhando aí, o que acabava e ser um importante centro comercial, político e religioso, o que acabava acontecendo é que a boa parte da economia, da onde que vinha? Do templo de Artemis. Da idolatria. Da idolatria, né? Da idolatria e do templo de Artemis. Amuletos, estátuas, né? Porque lá no templo vendia-se tudo, né? Qualquer semelhança com uma cidade aqui do interior São Paulo é mera coincidência. Sem querer ofender, né? Então, essa cidade, o templo de Artemis, eles faziam de tudo. Inclusive, existiam muitos, até trabalhos espirituais, porque o povo naquela época tinha essa questão, esse desejo
pelo eterno, né? Essa ânsia pelo eterno e sem conhecimento do Deus verdadeiro, entregava-se à idolatria, ao misticismo e a uma série de coisas. Então era muito normal, até mesmo o pessoal ir recorrer a quem trabalhava no templo para poder ter acesso a alguns serviços espirituais, digamos assim. Alguns né? favores espirituais. Alguns favores espirituais. Qualquer semelhança com a nossa era com os nossos dias de hoje é mera coincidência, né? Na verdade, né, a rigor, a história vai se repetindo Vai ao se longo repetindo. dos séculos, né? É, Porque nós vivemos hoje uma diversidade religiosa e também essa questão do ser humano, né? Continuar procurando algo que faça mais sentido, né? Para a sua própria existência, né? É que muitas vezes procurando no lugar errado. exatamente. Ele abre a gaveta errada, né? E veja só, né? Embora esse templo de Artemis ele fosse uma magnitude, como nós falamos, repetindo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, até nós temos umas outras imagens que dão uma ideia de como que é uma réplica do templo, né? Que foi feita, e até mesmo uma imagem feita por computador que dá uma ideia de como que era o mundo daquela época e como que é hoje. Apesar de tudo isso daí, existia esse contexto histórico-cultural de influência pagã, né? E como que vai ser, o que vai acontecer, meus irmãos, me ajudem em relação a essa questão, como esse contexto aí vai criar algumas barreiras para o apóstolo Paulo, né? Na verdade, conforme a gente tinha falado, né, o Paulo ele vai totalmente na contramão, né? Então, conforme ele vai pregando a palavra de Deus, né, vai trazendo a luz da mensagem do evangelho naquela cidade, então isso começa, e conforme tanto os judeus quanto os gentios iam se convertendo, então começa a afetar a economia da cidade, né? Porque conforme você falou, né, um dos sustentos que fortalecia a cidade de Éfeso era com relação à idolatria, né? Então a venda de amuletos, né, de estátuas, de imagem, né? Então isso é o que movimentava a economia na época, né? Então conforme Paulo ia pregando, né, e o evangelho, as pessoas iam se convertendo, então começava a afetar a economia. Então aqueles profissionais que viviam do artesão, Da idolatria. Da idolatria, né? Fabricantes de amuletos, de estátuas, então isso começou a afetar o comércio deles, né? Então aí eles começam também a se revoltar contra Paulo, né? Por conta do evangelho de Cristo. Então isso era uma das barreiras, né, que Paulo enfrentou ali dentro. Porque imagine, você sendo direcionado por Deus, você vai para uma cidade totalmente idólatra, você começa a pregar o evangelho, né, e o evangelho e a sua pregação começa a afetar a cultura daquela cidade, né? Começa a afetar o cenário econômico, então aquilo representando uma ameaça para aquela cidade, então aquilo gera um confronto, né? E eu fico imaginando a pressão que Paulo teve ali dentro, né? E mesmo assim Paulo ele perseverou, né? No tanto que na segunda viagem, se eu não me engano, ele começa a levar também Áquila, né, e Priscila para aquela cidade, né, para também deixar ali para cuidando da igreja, né, depois deixando uma estrutura, fortalecendo aquela estrutura, né. Depois ele conhece Apolo, né, ali também na cidade de Éfeso, que era também um estudioso da palavra, né, conhecia muito bem o Antigo Testamento, né. E aí futuramente vem Timóteo, né, e depois o João. Então, isso são barreiras, né, que eles enfrentavam ali, né? Porque você está indo totalmente contra o sistema, né? A rigor, né? Trazendo a libertação, na verdade, para aquela cidade. Baseado, né, no culto a um único Deus, né? Ele confrontava literalmente aquilo, o poder, né, e a religiosidade estabelecida, né? É muito interessante o que vocês estão falando, porque naquela época até o imperador era visto como um Deus, rei, né? Como um Deus. Então o cristianismo, o Paulo estava levando a palavra de Deus a uma nova cultura, a um povo. Ele respeita os traços culturais daquele povo, mas ele não vai deixar que isso influencie a questão da mensagem que ele está levando, que é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo ele pode ser pregado em qualquer cultura. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado a partir do momento que a gente permite que essa cultura altere, modifique e tire os princípios daquilo que está fixado na palavra de Deus. Sim. Agora imagine, você sendo um rei de uma cidade, aí chega uma pessoa pregando o evangelho, falando que não, que existe um rei, né? Então,
e a questão do orgulho, da soberba, né? Então o seu reino começa a ficar ameaçado. Então, peraí, como assim tem um outro rei e eu não estou sabendo? Entendeu? Então isso gerou uma ameaça para aquela cidade. E é interessante, né? Mas por que Éfeso, né? Porque Éfeso também, Cadu, era uma cidade estratégica ali. Então eles recebiam navios de toda parte. E ali era uma forma também de você espalhar o evangelho, né? Porque é isso que a palavra diz, né? Ide por todo lugar, até os confins da terra, né? Então, por ela ser essa cidade portuária, né? E de ter a sua rota, ter acesso a outros lugares, né? Ali também era uma forma de o evangelho se espalhar, porque ali vinha gente de todas as áreas, né? De todos os países ali para aquele lugar, né? Exatamente, né? Paulo, até voltando um pouquinho, né? Quando Paulo vai a primeira vez, ele fica 2 anos lá. 2 anos. Aí ele prepara tudo, né? Justamente nessa época que ele vai conhecer o Apolo, né? Vai conhecer o Apolo, está justamente com Priscila e Áquila lá. Eles Sim. vão ficar, Paulo vai para continuar a fazer missões. Depois de um período, Paulo volta para lá. E quando Paulo volta nesse segundo período, que ele vai ficar ali 3 anos, se eu não estiver enganado, né? Acho que é nesse período que Paulo vai escrever a Epístola aos Coríntios. Se eu não estiver enganado, nesse segundo período, não é isso mesmo, Kleber Lucas? Né? Kleber está aqui. Então, Kleber está aqui nos acompanhando. Então, por conta dessa que é nesse segundo período que Paulo provavelmente vai escrever a epístola aos crentes de Corinto. Então, nesse contexto, Paulo ele prega a mensagem, mas ele pega e ele não deixa que os princípios da palavra de Deus sejam comprometidos, né? Sim. E como que é importante hoje a gente ter uma visão correta acerca da palavra de Deus, para que a gente não caia nessas armadilhas, porque hoje, em nome da questão de contextualização, né? A gente tem que contextualizar e mostrar como que a mensagem é relevante, mas a gente não pode comprometer os princípios estabelecidos pela palavra de Deus e mudar aquilo que já está sacramentado. E muitas pessoas têm confundido isso e têm criado heresias, né? Sim. Tira o texto do contexto e acaba criando pretextos, né? Até porque hoje, né, a modernidade é marcada por uma superficialidade, né? Sim. As relações, né, e até o evangelho no sentido dele ser promotor aí de princípios válidos para a sociedade, para a família, ele é extremamente perseguido por conta disso, né? Exatamente. Porque as pessoas buscam situações superficiais, né? Exato. É aquele prazer momentâneo e não querem pensar naquilo, nas consequências e tudo mais, né? Então, mais uma vez, a história vai se repetindo, né? O próprio Paulo, ele é expulso quase da cidade, né? Os homens queriam matá-lo porque o culto a Diana estava ameaçado. Né? A profissão deles estava ameaçada, porque eles alimentavam esse sistema de idolatria, de ganhar dinheiro também com isso, etc. e tal. Então eles se sentiam ameaçados e queriam apedrejar Paulo, atacar Paulo e matar Paulo. Né? Então a gente percebe que hoje em dia algumas coisas continuam se repetindo de fato. Né? Verdade. Dentro de tudo isso, entrando propriamente na epístola, como que é a divisão e a estrutura dessa carta aí, Navarro? Olha, basicamente ela se divide em 2 partes, né? Ela tem uma primeira parte que poderia ser aí associada aos capítulos 1 a 3, que é uma divisão doutrinária, que é a posição em Cristo, né? A nossa posição por irradiar, né, a ideia dos Efésios para nós, né? E depois os capítulos 4 a 6 é uma visão mais prática, né? Que seria como viver a partir desse chamado, né? Então é a teoria e a prática, né? Essa é a ideia básica aí da estrutura da carta. É bem bacana, inclusive, quando a gente vai ler a epístola, né, do capítulo 1, Paulo ele começa a escrever, como Paulo tem umas revelações de Deus, que as revelações muitas que Paulo teve para poder escrever, hoje as pessoas não têm mais, porque foi para aquele momento, né? E esse tipo específico aqui de escrever como Paulo escreveu, etc., foi lá para aquela época, né? Vamos dizer assim, para escrever esse escrito, ser sagrado, entrar na Bíblia, deixando isso bem claro, foi para aquilo ali. Não que hoje Deus não inspire homens para escrever e pregarem, sim, mas essas inspirações não se comparam à questão do que foi inspirado e está registrado, e hoje é doutrina universal aqui para nós, né? Só para deixar isso bem claro. Sim, Aí só para fechar, o que acontece? Paulo ele começa a escrever, ele fica tão maravilhado pelas revelações que ele tem de Deus, que do capítulo 1, do versículo 3, ele começa a falar, e algo tremendo, eu vou só ler aqui, vamos ler juntos aqui, ó,
que é do capítulo 1, versículo 13 em diante. Ele começa uma doxologia, um louvor a Deus, dizendo assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, e tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Aí ele continua, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade do evangelho da graça de Deus, em quem também, depois disso, crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Quer dizer, ele começa do 3 até o 14, é um louvor, é um parágrafo único, sim, basicamente, que ele escreve, mas louvando a Deus e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus havia lhe revelado. Ele fala assim, uma coisa tão maravilhosa, que Paulo começa a escrever, e ele não para mais. É muito tremendo isso daí, né? E dentro desse aspecto, você ia complementar, Leandro? Sim, que nem o Navarro falou, né? A carta de Efésios, né, dividida em duas partes, a doutrina e a prática, né? Então aqui, Paulo, ele está contrastando, né, a santidade, né, da vocação, da qual aquilo que Deus nos chamou, né? Porque se você for lá no Antigo Testamento, né, Deus fala, né, sede santo porque eu sou santo, né? E aqui ele vai contrastar, né, a salvação, né, a santidade, né, com relação à vida anterior, né, dos gentios, né, porque eles eram pagãos, né. Então Paulo está falando, né, através da sua carta, né, trazendo para que a gente possa viver uma nova vida, uma vida de santidade, né. Então, e é aquilo que eu era antes, né, já deixo para lá. Então, para você não viver da mesma maneira que você estava, ou seja, né, estava falando de uma transformação, né? Exato. Nem faz sentido, né? A partir do momento que a gente conhece a Cristo, que a gente continue praticando as mesmas coisas, né? É um período de transformação. A gente vem como a gente está, mas depois a gente vai sendo transformado pela verdade da palavra, e aquilo vai, né, trazendo para nós uma trajetória vitoriosa, né? E assim, né, e por que Paulo, né, ele aborda desse jeito, né, tão enfático assim, né? Porque talvez o povo já estava acostumado com aquilo, né? Para eles era normal, então eles iam lá, adoravam a deusa Diana, né, ou a deusa Artemis, né? E eles continuavam a viver uma vida de pecado. Então para eles era normal aquilo, né? É como se eles tivessem, a gente vai entrar nessa questão da salvação, né? É como se eles tivessem que pagar algo, né, para receber, né? Então por isso que Paulo ele vem contrastando isso, né, de você ter uma vida de santidade, de olha, agora que você recebeu Cristo Jesus, não sabe, você não precisa mais praticar aquilo, né? Então isso era um novo evangelho, né, um novo estilo de vida. É isso que Paulo vai enfatizando para eles, né? Por isso que ele vem com a doutrinação, mas depois, né, do 4 em diante, ele traz a prática. Ó, agora o seu modo de vida é esse aqui. Você tem que passar a viver isso aqui. Exato. Paulo passa a doutrina, acho que no capítulo 2, fazendo menção do que vocês estão falando, o versículo 1º e 2º, ele fala... Nova vida em Cristo, né? Ele fala assim, ó, e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados,
nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então ele mostra aqui, quer dizer, a nossa vida no passado era assim, mas agora nós não somos mais assim. Agora, de tudo que nós estamos tratando ainda, porque tendo conhecido essa questão da estrutura da epístola, e a epístola ela é muito rica, que ela aborda diversos, dentro da questão da unidade, que é o tema principal que ela aborda, ela trata de várias questões, né? E até tem uma curiosidade muito interessante acerca disso, porque ela trabalha a questão da unidade da igreja, mas ela parte da premissa que, assim como a igreja a igreja não tem que ter união, né? Só a igreja tem que estar em unidade. A igreja é uma. A igreja não é questão só de estar unida. A igreja é una. Ela é uma só, na realidade. E ele parte do exemplo que é dado pelo próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Como que é isso? Eu não sei te explicar a Trindade, não sei definir como que é isso, e até hoje não teve nenhum teólogo que conseguiu e nem vai conseguir. Nunca vai conseguir. Só que na epístola, de uma forma bastante clara e contundente, não é, Navarro? E nós vemos que a Trindade, embora a Bíblia não menciona esse nome, né, de forma clara ali, tá? Que aqui está a Trindade falando, não aparece nenhum texto da Bíblia, mas nós vemos que as três pessoas, né, da divindade, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifestam e elas estão atuando conjuntamente para a salvação do homem, né? Nós não vamos entrar muito nesse assunto aqui no podcast, por quê? Porque a gente vai abordar isso melhor na aula, correto? Mas assim, quando a gente pega essa questão aí da Trindade aqui atuando, nós vemos o seguinte, o Pai, em sua graça e misericórdia, o que ele faz? Ele escolhe. O Filho traz a redenção. E é o Espírito Santo que é a garantia e o selo da salvação. Os três atuam de forma conjunta acerca disso. Então, na aula, depois você assista para você poder se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E Paulo vai revelar uma importante questão aqui até nessa epístola, que são a questão das bênçãos espirituais. Paulo vai falar assim que nós somos mais do que milionários em Cristo Jesus. Nós temos as riquezas do céu, aquilo que é extremamente maravilhoso. Mas um outro assunto que é muito abordado aqui na epístola, qual que é? É a graça de Deus. E dentro disso, Paulo vai falar muitas coisas importantes, não é, Navarro, sobre a questão da graça? Perfeito. O que ele fala aí sobre a graça, Navarro? Bom, tem uma relação enorme aqui, né? Isso. Nós somos escolhidos pela graça, por ela nós somos predestinados, por ela é revelada a vontade do Pai. Nós recebemos também a redenção e o perdão dos pecados, sabedoria e entendimento, a própria chancela do Espírito, né, o selo do Espírito. Por ela nós recebemos a salvação e também o privilégio aí de recebermos, né, as riquezas do céu. É algo tremendo, né? Tudo é pela graça. Agora, como que... Agora, até aproveitando esse gancho aí, vamos pegar Efésios 2, 8 e 9? Lê pra gente aí, Leandro, esse versículo. 2, 8 e 9? Isso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Agora, dentro do que nós estamos falando da questão da graça e da salvação, como que isso impacta, como que isso é visto e como que isso confronta o povo daquela época, hein? Então, Cadu, conforme a gente falou anterior, né? Então, pela cultura, né, deles, então eles achavam que para ser salvo eles tinham que pagar por algo, né? Então, é como se fosse algo em troca, né? Então, eles acham até de troca, né? uma base de merecer, troca. Né? Como se eles acham merecimento daquilo, para poder merecer, né? Isso. E
E hoje em dia, querendo ou não, tem muita gente que acha que é assim, né? Porque assim, eu não preciso ter uma vida de santidade, mas se eu fazer as boas obras, né? O fato de eu doar, o fato de eu ajudar uma pessoa, né? Ela se acha merecedor porque eu estou fazendo as coisas boas. Só que na verdade isso já é uma obrigação nossa, né? Como cristão, praticar as boas obras, né? Então a graça, na verdade, a salvação, na verdade, ela é por meio da graça, né? Porque se você for ver, nós não somos merecedores de nada, mas por conta do amor de Cristo, né? Por amor de Deus por nós, Deus decidiu nos salvar por meio da graça, né? Então a salvação, ela é isso, né? É por meio da graça, é por meio da fé. Então esse era também um dos confrontos, né, que Paulo tinha ali para ensinar eles, porque olha, vocês não são merecedores. Deus já amou vocês, né? A partir do momento que você aceitou Cristo como seu único suficiente Salvador, você está salvo. E ali você já recebe o selo, né, da garantia, que é o Espírito Santo, né? Então isso também, eles tinham muita dificuldade de ter esse entendimento, de ter essa revelação, né? De que eles não precisavam barganhar ou fazer algo para merecer, né? Então isso era um... Naval, você ia comentar algo? O paradigma é exatamente esse, né? Eu recebo o benefício porque eu faço alguma coisa, né? Mas na verdade, como foi bem colocado pelo amado, dom gratuito de Deus. Dom né? gratuito. Nós recebemos. Agora, devemos praticar boas obras? Com certeza, né? Só que elas não vão garantir a salvação, né? Elas fazem parte do conjunto, mas não são a garantia da nossa salvação. Agora eu pergunto para vocês, eu faço as boas obras porque eu busco ser salvo, ou eu sou salvo para as boas obras? Você é salvo para as boas obras. E aí, Naval? Eu creio que sim. Porque é a prática do evangelho, né? E a palavra fala, procurar e fazer o bem em todo o tempo, né? Então, a obra, na verdade, ela é uma consequência, né? A partir do momento que eu sou salvo e eu entendo que Deus é o meu Senhor... Acho que ela é fruto da transformação. Ela é fruto da transformação. Então, você vai querer servir a Deus, você vai querer fazer a obra, mas você não está fazendo aquilo para tentar ganhar a salvação, porque você já é salvo. E quando o cristão ele tem isso definido, né? Que isso também, Cadu, vai remeter muito, vai bater muito de frente com a identidade de quem eu sou em Cristo Jesus. Quando você tem isso muito claro, né, da sua identidade, que agora você é uma nova criatura, né? De que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e agora você tem isso muito bem definido da sua identidade de quem você é em Cristo Jesus. Então você já tem a salvação, né? Então você entende que você faz a obra por obediência à palavra de Deus, né? Então você está servindo em obediência. Isso mesmo, né? Interessante porque tem muita gente, inclusive na igreja, que acha que tem que fazer boas obras para ser salvo. Mas uma vez, né, e assim como acontecia para o pessoal, eles naquela época acreditavam que eles tinham que merecer o favor dos deuses, né? Agora o que acontece é que o contrário, que pela graça e misericórdia de Deus, né? Essa salvação, ela é originada no próprio Deus, né? É Deus que toma a iniciativa de salvar. E esse homem salvo agora, uma vez que ele é salvo, transformado, ele vai praticar boas obras. Ele não levado, para garantir essa salvação, mas como uma evidência da salvação. Justamente ele é salvo, ele vai procurar fazer aquilo que Deus em sua palavra está justamente determinando, né? E uma outra questão também, Cadu, quando você acaba pecando, você se sente sujo, né? Não merecedor daquilo, né? Porque o pecado ele faz isso, nos afasta de Deus, né? Então quando você se sente assim, não é que você não é merecedor ou que você não é mais salvo, mas isso é o quê? É o Espírito Santo te confrontando, falou, isso já não agrada mais a Deus, né? Te constrangindo, né? Então para te trazer ao arrependimento, né? Então às vezes a pessoa, por ela falhar, por ela pecar, às vezes a pessoa acaba até se afastando de Cristo, achando que ela não é merecedora, mas na verdade ela não entendeu, né, a salvação, que ela já é selada com o Espírito Santo. E Deus sabe que a gente vai falhar, Deus sabe que a gente vai pecar. Com certeza. Né? Mas quando a gente falhar e pecar, corre de volta já para a presença de Deus. Exato, e não insiste em né? E não... Efésios 2:10 ele fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Ou seja,
somos salvos e salvos agora somos destinados para fazer essas boas obras. Dentro disso, tendo uma nova natureza, sendo salvo em Cristo, recebendo a graça, nós passamos agora a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que tem gente que diz que essa carta de Efésios ela é irmã gêmea de quem? De qual epístola? Aos Filipenses. Aos Colossenses, perdão. Aos Colossenses. Porque aqui, essa epístola trata do corpo, né? E Colossenses vai exaltar quem? A cabeça, que é Cristo, né? É muito interessante isso aí. Só abrindo o diapasão do quem está falando aqui, tá? Me empolguei um pouquinho, mas vamos lá. É interessante você falar isso, né? Porque às vezes a gente olha assim a carta de Paulo, né? As cartas que Paulo escreveu, e você fala, nossa, mas parece que está repetindo o assunto, né? Mas na verdade, cada carta de Paulo, né? Ele está exaltando algo. Ele está trazendo algo à evidência, né? Conforme você falou, né? Colossenses está trazendo Cristo como o cabeça da igreja. Está complementando o que está aqui. Então é um complemento à carta dele, né? Exato. Dentro dessa questão toda, né, nós falamos sobre agora que nós somos uma nova vida, né? O Navarro falou agora há pouco, a primeira parte da epístola é a parte doutrinária, né? Isso. E agora a segunda parte é a parte do quê? Da nova vida em Cristo. A partir do capítulo 4, fala que nós temos que ter uma nova vida em Cristo. E a partir daí, até nós temos aqui na tela, ó, Efésios 4, 22 e 24. Lê para nós aí, Navarro. Que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, nós somos exortados a vivermos uma nova vida. O velho homem tem que estar morto, você tem que certificar que ele está morto. Outro dia eu estava ouvindo alguém falando o seguinte, às vezes o crente fala assim, não, mas o velho homem está morto, o mundo está morto para mim. A expressão correta que eu vi foi essa, o mundo está morto para mim. Aliás, o mundo está morto, né? Eu falo assim, tá, o mundo está morto para mim. Mas será que eu estou morto para o mundo? Porque o mundo tem que estar morto para mim e eu tenho que estar morto para o mundo. Porque às vezes as pessoas acham assim, o mundo está morto lá, mas aquele morto... Sabe quando você chega, aqueles filmes que a gente assiste, que a pessoa aparentemente matou o bandido? Sim. Aí ele chega bem pertinho do bandido para certificar que o bandido está morto, fica cutucando o morto lá. E às vezes o crente tem muita gente que tem essa mania, o mundo está morto mesmo, mas está morto, por que eu chego tão perto? Tenho um desejo de praticar os atos lá, então a gente tem que se certificar que também estamos mortos para o mundo, vivendo essa nova vida em Cristo, né? E dentro do que nós estamos falando aqui, ainda... acerca dessa questão da nova vida, ser salvo e sermos igreja de Cristo, Efésios aqui ele traz uma resposta importante para algo que a gente leu lá, que a gente ministrou em Mateus no capítulo 16. Quem é o fundamento da igreja? Acho que isso a gente não pode deixar passar. Quem é o fundamento da igreja? É Pedro, porque lá em Mateus 16, 18 fala o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? E quando as pessoas leem o texto lá atrás, tem muita gente que faz uma interpretação que, como Jesus estava falando com Pedro, Pedro seria o fundamento da igreja. Mas e aí? É ou não é? Paulo responde essa indagação aqui no capítulo 2. Olha, versículo 19 a 22, ele vai dizer de forma bastante clara que o fundamento da igreja qual que é? É Cristo. É Cristo. É Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Pedra angular. Ele é a principal pedra angular. Exatamente. Ele vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, é o fundamento da igreja. E ele vai dizer que nesse corpo que é a igreja, no capítulo de número 4 aqui ainda, ele vai falar o quê? Que todos nós temos uma função específica. Então, às vezes eu olho para o Leandro, bonitão lá, e falo assim, puxa, eu queria ter o talento que o Leandro tem. Eu queria ter o carisma, eu queria ter às vezes eu queria ter o mesmo dom que o Kleber tem, que o Navarro tem, ou que outra pessoa tem, mas a gente fica tão preocupado, focado no talento, no dom espiritual, né, que Deus deu outro, e esquece que Deus também nos entregou um talento e um dom especial, né? Aqui no capítulo de número 4, Paulo fala bem sobre essa questão dos dons espirituais, mostrando que a cada um é dado um dom diferente, né? O que é o dom? O dom é a capacitação especial de Deus para a execução do seu trabalho, né? Uma finalidade específica. E com a finalidade específica, mas para a edificação do corpo, que é a igreja. E assim, o que Paulo nos ensina é que cada qual, com talento, com o dom que possui, tem uma função específica e por conta disso tem que fazer o quê?
servir a Deus com esse dom e talento que Deus lhe deu. E infelizmente isso acontece muito hoje, né, nos nossos dias, né? Vem de a pessoa buscar em Deus, Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? Qual é o meu chamado? Qual é o teu propósito, né? Às vezes a gente fica querendo aquilo que o outro tem, e às vezes Deus nem te chamou para aquilo, né? Então, eu falo isso, né? Busca entender qual é o chamado, qual é o propósito, porque Deus tem um plano para cada um de nós, né? E é interessante também nesse versículo, né, que me lembra muito Romanos 12:2, né? A renovação da nossa mente. Cara, você tem a mente de Cristo, né? Então procure isso, busque isso, Senhor, renova a minha mente. Porque Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Sim. Né? Então isso é muito importante. E é interessante, né, pegando esse ponto, né, de uma nova vida. Olha o que Paulo fala no capítulo 5, versículo 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como ofertas e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 8, né? Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, né? Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Versículo pulando lá para o 15, né? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. E aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Né? Então, isso é você ter essa nova vida, né? De você andar na luz. Sim. Ele mostra o lado prático, né? Porque hoje em dia nós vemos, né, é importante como que a palavra de Deus ela é tremenda. Porque dentro dessa questão, a gente vai para um outro aspecto, né? Porque as pessoas hoje, elas ensinam, o que mais tem é gente ensinando os outros a fazer alguma coisa. O camarada nem sequer sentou um dia para sentar ou para ler um livro sobre algum assunto específico, para poder para poder comparar ideias sobre determinada coisa. Né? Não viveu, não tem uma experiência prática acerca de nada. E ele não tem também a prática, né? Ou seja, ele não pratica aquilo. E o que acaba acontecendo é que esse camarada, ele vira o quê? Ele vira um especialista para falar de um assunto que ele não domina e nem profundo ele é. Não é verdade? Quanta gente está ensinando, gente que não conseguiu, às vezes nem propriamente, nem mal trabalhou como fosse um CLT, e ele quer ensinar os outros a como investir o dinheiro dos outros, a como abrir empresa, fazer um monte de coisa, sendo que ele não teve o mínimo de experiência. Ele está devendo para todo mundo. Temos exemplo no governo. Não, tem um lado... Temos exemplo no governo. Que ninguém puxa a capivara dele. Olha, rapaz, a igreja, vamos orar pelos nossos governantes. Mas tem um detalhe importante, nós estamos vivendo a era dos influencers, né? Então as pessoas estão se arvorando aí o direito de falar a respeito de uma série de assuntos que o Cadu bem colocou, que ela não tem profundidade nenhuma, né? A pessoa não construiu nada, né? Elegeu um assunto X, ela começa a falar daquilo que ela não tem experiência, vivência naquilo, prática, né? Quer dizer, eu costumo dizer assim, né? Até nos livros seculares, livros da área de negócio, tem, no final, sempre tem as melhores práticas, né? Eu gosto sempre de refletir também onde houve erro, né? Porque eu acredito que o erro ensina bastante, né? Desde que ele não se repita, né? Na verdade, né? Você tirar o ensinamento daquilo, né? Eu vou ensinar alguma coisa que eu não vivenciei. Como que eu vou falar de família se eu não tenho família? Né? Como eu vou falar de negócio se eu não tenho nenhum? Se eu não tenho... Que autoridade que você tem, não tem né? autoridade. É a palavra que ele falou bem. Autoridade. E a mesma coisa de você viver, né? Ser essa nova criatura, né? Poxa, eu falo que eu sou cristão, estou na igreja, mas o meu comportamento, não teve mudança no meu comportamento, nas minhas atitudes. Poxa, que autoridade que eu tenho para falar para alguém de Cristo Jesus? Porque se eu não vivo aquilo, né? Eu lembro eu estava conversando com uma pastora, e eu não vou lembrar o versículo a passagem, se vocês souberem me ajuda, que fala assim, né? Se os seus olhos forem bons, se não me engano é Provérbios, né? Se os seus olhos forem bons, Mateus, né? Mateus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, né? Mas se os seus olhos forem maus, que escura Que escura trevas será. Então, e aí eu fico pensando, né? Poxa, e conversando com essa pastora, ela estava falando assim, como que é isso, né, Senhor? Então, assim, quando eu me afasto e começo a realizar os desejos da minha carne, né? Então aquilo começa a se escurecer, né? Então a gente começa a ir na contramão da palavra, né?
Perdeu o caminho, né? Perdeu o caminho, né? Perde foco, né? Então, é isso, né, que ele está falando, né, de para os seus olhos ser bons, né? Sim, isso, o que você está falando é extremamente escuridão, relevante, né? né? Porque, pegando o gancho do que vocês dois falaram, a gente vive época em que as pessoas falam muito e praticam pouco, né? Até nós que estamos aqui hoje ministrando esse estudo, né? Assim como vocês, às vezes eu estou lendo um texto e o texto nos confronta, dá vontade de rasgar o versículo, a página da Bíblia, porque ela confronta a gente. E se a gente não tem, às vezes, essa sensação de que a Bíblia, às vezes, está falando determinada coisa que nos incomoda, a gente tem que tomar um sério cuidado, hein? Que a gente está indo no caminho errado. Se a gente escuta... importante esse confronto, né? Exato. Porque ele mantém a gente na... Mantém a gente no Só caminho, deixar no né? piloto automático é perigoso, né? A gente vê na igreja, ouve a pregação, e fala, pregação, mais uma pregação de um domingo, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Porque isso está evidenciando nada mais, nada menos do que uma conduta errada. A nossa mente, quem sabe, está indo para o caminho que não deve ir. E a prática... Pegando esse viés que nós falamos agora há pouco sobre a questão dos influencers, sobre tudo isso, é que as pessoas têm muita... Às vezes as pessoas não são profundas no assunto, né? Esse é um aspecto. Fica no raso, segundo, né? Mesmo que a pessoa seja profunda no sentido de ter um bom conhecimento, não tem a prática. E a gente tem que aprender. E a palavra de Deus só consegue surtir os efeitos dela, irmãos, você que está nos assistindo e irmãs que estão nos acompanhando, se você viver. Não adianta, eu vejo, de vez em quando a gente assiste alguns podcasts, algumas palestras de pessoas não cristãs que elas citam a Bíblia, fazem referências à Bíblia, mas é tudo vazio, porque não é praticado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa palavra tem que surtir o efeito. E o que Paulo, quando ele escreve aos Efésios aqui, ele está falando justamente isso. Vocês têm uma nova vida? Tem. Mas como que essa vida nova vai se manifestar? Aí é importante, ele vai se manifestar quando? Né? E aí eu faço uma pergunta, porque a gente vai falar sobre o Espírito Santo na aula, a gente não vai aprofundar nessa questão aqui no podcast, mas eu pergunto, qual é a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo? Respondendo essa pergunta, Cadu, quais as evidências, né, de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Qual a evidência? E qual a evidência, né? É interessante que às vezes a pessoa confunde, né, de que uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é o quanto que ela tem do Espírito Santo sobre si. Mas na verdade é o oposto, né? É o quanto o Espírito Santo tem de você. Né? Então isso é você andar na plenitude do Espírito. Porque muitas vezes a gente confunde isso, né? Acha que você, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é o quanto você tem de dom, né, o quanto o Espírito Santo manifesta na sua vida. Na verdade, isso é uma fração, né, que às vezes Deus permite que a gente sinta, né, o poder do Espírito Santo. Mas a evidência de você de andar na plenitude do Espírito Santo é o quanto o Espírito Santo tem de você. Eu gostaria também de colocar, né, às vezes a gente pode ser levado a crer que a manifestação do Espírito Santo, ela ocorre apenas de uma maneira externa, né? Como se fosse uma grande vitrine, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Aqui no capítulo 5, no versículo 17, invoca aí para que não sejais insensatos, né? Eu creio que é bem pertinente essa ideia, esse raciocínio, em relação à manifestação do Espírito Santo. Porque é uma manifestação que vai ocorrer no dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa devoção a Deus, na nossa busca da palavra, né? Não necessariamente a gente vai ficar externalizando isso, né? Não que isso não seja, vamos dizer assim, importante, mas a gente não pode confundir a real manifestação do Espírito Santo, que ela é mais interna, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de alertar para um cuidado especial, né, em relação a isso. Porque assim, né, Paulo mesmo fala isso, né, viver pelo poder do Espírito Santo, né? Então no 5:15, conforme eu tinha lido anteriormente, Paulo ele orienta, né, tenham cuidado, né, no seu modo de viver. Né? Então assim, é você se esvaziar, porque esse é o verdadeiro evangelho, né? É você se entregar totalmente. Então não tem como eu ser cheio do Espírito Santo me entregando 50% de mim. Né? Não adianta nada eu entregar uma parte da minha vida, né? E a outra parte, não, essa aqui eu não dou espaço para o Espírito Santo. Ou apenas ou algumas áreas, né, da nossa vida, porque às vezes a gente tem isso.
né? Eu entrego a minha vida financeira, né? Eu confio na Deus agindo na minha vida financeira, na minha vida profissional, mas eu não consigo confiar em Deus operando na minha vida sentimental. Então, e na verdade, o que Deus quer de nós é 100%. Não tem como eu falar que eu sou cristão entregando 50% da minha vida. Ou eu me entrego 100%, ou eu não me rendo a Deus. Né? Então, é o quanto o Espírito Santo tem sobre mim. Sim. Né? Dentro do que pegando o que vocês dois falaram aí, né? Nós comentamos agora há pouco, né? Eu me recordei de uma pregação que eu estava em um determinado local uma vez, o pessoal falou assim, que o irmão queria ser tão cheio do Espírito Santo ao ponto de ele poder levitar, né? E a gente percebe que as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo, com todo respeito, é apenas falar línguas, é apenas a ocorrência de manifestação de dons espirituais. Mas, na realidade, esses dons espirituais que são dados para a capacitação da igreja, conforme nós falamos, que são usados em momentos específicos, que não são dados para eu usar quando eu quero, na realidade, mas sim de acordo com o Naval bem citou aqui, Efésios 5,17, de acordo com a vontade de Deus, eles não são a evidência de que eu sou cheio do Espírito Santo. A evidência que eu sou cheio do Espírito Santo é uma vida de piedade. Ou seja, como você bem pontuou, Leandro, é justamente isso. É o fato de eu viver Cristo todos os dias. É o fato de, e Paulo, quando ele escreve aqui, ele vai tratar bem isso, que essa vida cheia do Espírito Santo, ela vai ser, esse enchimento do Espírito Santo que se vai ter na vida, ele vai ser manifesto através dos relacionamentos que nós temos com as pessoas. É a forma, como ele diz no capítulo 5, como eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com os irmãos, com a forma como no capítulo 6 eu vou me relacionar no trabalho, no meu cotidiano. Essa vida é que vai realmente manifestar o meu enchimento do Espírito Santo. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós temos muitas pessoas que são doutores. Então, o que acontece é o que o Naval falou, que era a era dos influencers, né? Isso. Ou seja, as pessoas elas não têm prática, elas não têm um conhecimento teórico embasado, elas não vivem as coisas e elas querem ensinar todo mundo a fazer. Na verdade, ser sensacionalistas, né? Exatamente. Que o grande objetivo é angariar audiência, né? Justamente. Então, por conta disso, e o que Paulo exorta aqui, ele está dizendo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, ele vai destacar de forma bem clara e contundente. Então, você vai viver aquilo que a palavra de Deus estabelece. E isso não vai ser um peso para você. Sim. Isso não vai ser uma coisa impossível de ser vivida, porque vai ser uma coisa natural. É claro que a gente vai ser confrontado pelo Espírito, que vai nos revelar, né? Por isso que o salmista orava, Senhor, ele orava para que Deus revelasse a ele aqueles pecados que eram ocultos, que ele não tinha às vezes conhecimento que ele mesmo fazia. Então, é claro que o Espírito Santo vai nos confrontar diuturnamente. Sim. No cotidiano, mas no dia a dia a gente vai exalar que somos cheios do Espírito Santo através de uma vida piedosa. E é interessante, Cadu, porque lá em Gálatas 5:1, porque assim, tem textos na Bíblia que requer uma interpretação, né? Então você precisa ler o contexto para você poder entender determinado versículo. Mas também há texto que é literal. Que nem se a gente pegar Gálatas 5, versículo 16, Paulo ele orienta assim, a vida pelo Espírito, né? Ele fala, por isso, deixe que o Espírito guie a sua vida, né? Assim vocês não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Isso aqui é literal. Isso aqui não requer um estudo para você interpretar o que Paulo está falando. Não, isso aqui é um texto literal. Está evidente. Né? Está evidente, porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, para mim andar na plenitude do Espírito Santo, é deixar que o Espírito Santo guie a minha vida. Para que eu não venha satisfazer os desejos da minha carne. Porque a partir do momento, né, e isso também é uma forma de a gente apagar o Espírito Santo. Porque conforme a gente vai, começa a pecar, andar numa vida de pecaminosidade, você vai apagando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai nos alertando. E você sabe quando você desagrada a Deus, porque isso começa a te incomodar, o Espírito Santo começa a testificar dentro de você. Só que a partir do momento que eu vou ignorando, né, esses sinais, eu vou anulando a voz do Espírito Santo, cada vez mais ele vai se afastando de você. Né? Então, Paulo ele orienta isso, por isso que ele fala, ande no Espírito Santo, né?
Exato. Essa é a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então você que está nos assistindo hoje, quem sabe você conhece uma pessoa, algumas pessoas que se dizem ser cheias do Espírito Santo e que não vivem uma vida cristã genuína, então através disso você está você percebe que de fato talvez essa pessoa não esteja tão cheia do Espírito Santo quanto ela imagina que está. Por quê? A evidência é justamente essa vida. E falando do Espírito Santo, essa epístola aos Efésios, ela fala muito do Espírito Santo, né? A gente vai falar também acerca dessa questão na aula amanhã, mas eu gostaria de fazer uma pergunta acerca disso, né? Da questão do Espírito Santo. Quando é que a gente recebe o Espírito Santo? A partir do momento que a gente confessa, né, e entrega a nossa vida a Cristo, né? A partir do momento que eu passo a reconhecer como Cristo meu único e suficiente Salvador, ali naquele momento é algo instantâneo, né? Ali nós já somos selados com o Espírito Santo. Que ali você já se abriu, que ali é uma né, pra garantia, essa né? nova realidade. Mas onde é que está escrito isso? Quando vocês estão falando isso aí, mas me convençam disso. Onde é que está escrito isso daí? Ou vocês, de onde vocês tiraram isso? Quer ver? Tá em Efésios 13. Olha, estou fazendo uma pegadinha com os Fazer irmãos pegadinha. aqui, ó. Ainda bem, hein? Efésios 1:13. Eles pensaram que era sério. Ó, Efésios 1:13 diz assim, irmãos, ó. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem Ele também colocou sobre vocês o selo do Espírito. Em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Às vezes a gente é tão acostumado a falar alguns conceitos que a gente aprende, que a gente até esquece de conferir onde está escrito, né? Verdade. E está na Bíblia que a partir do momento que você creu em Cristo, irmão, é esse momento que você recebe o Espírito Santo, tá? Então fique tranquilo que você tem o Espírito Santo se você creu em Cristo e está desfrutando da comunhão com Ele, né? E o que o Espírito Santo representa para nós hoje? Olha, eu gosto sempre da ideia de que ele, vamos dizer assim, nas situações adversas, né, ele nos constrange, ele nos traz a consciência, né, daquilo que é o verdadeiro caminho, ele nos relembra da nossa entrega, até para a gente não ficar naquele paradoxo, né, que o Leandro bem colocou, né, da gente ter que fazer as escolhas baseadas naquilo que vai ser a nossa nova vocação, o novo homem, né? Porque se a gente ficar indo e voltando, a gente vai perder a graça, na verdade, né? Então, é importante essa ideia. Eu gosto sempre da ideia assim também, de que ele é uma espécie de um sensor, né? Então, tudo que a gente faz passa, né? É um crivo de uma medida, né? Que dá onde a gente vai poder estabelecer ali se a gente está no caminho correto ou não, né? E ao contrário, né? Se a gente não estiver fazendo coisa boa, ele é uma grande oportunidade para a gente se consertar, na verdade. Não abandonar, né? Ok? Certo. E o Espírito Santo, na verdade, ele é o nosso amigo, né? Ele é o nosso consolador, né? Uhum. Jesus, ele fala isso, né? É necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, né? Para Sim. que ele venha, né? Fazer morada dentro de nós, né? Então, o Espírito Santo, na verdade, ele é o nosso amigo, né? Com certeza. Ele está o tempo todo conosco, que é ele que nos mostra, né, o caminho que a gente tem que seguir, é ele que nos revela a mente de Cristo, né? Aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E tudo isso vem através do Espírito Santo. Sim, João por isso 16, João que diz que ele convenceu o homem do pecado do juízo, né? Isso. Agora, quando Paulo aqui especificamente escreve aos crentes de Éfeso, ele usa dois símbolos para poder revelar qual é o significado do Espírito Santo nesse contexto aqui para o crente. Vocês recordam quais são? Ele usa eles usam dois símbolos, que é o selo e o penhor. Aí, ó, que significam o quê? Nesse contexto que Paulo está falando de forma específica aqui, se refere ao quê? Que ele é a nossa garantia de propriedade de Deus e salvação em Cristo Jesus. Porque lembra, Navarro, o que significava justamente o penhor? Sim. O penhor é uma garantia, né? É uma garantia. É uma garantia, né? E o selo é propriedade. Propriedade, né? No mundo antigo, o selo significava propriedade. Então, quer dizer, o Espírito Santo na nossa vida é a garantia, é a propriedade de que nós somos de Cristo e que seremos salvos.
Isso é algo Nós tremendo, pertencemos a maravilhoso, Ele, né? Que nós pertencemos a Ele, né? E Essa é a diferença, né? essa é a diferença. E agora, dentro dessa questão, para nós termos uma vida cheia do Espírito, a Paulo, ele dá o exemplo, e na própria epístola ele vai falar, né? E nós já estamos caminhando para o final, sobre a questão da oração. A epístola aos Efésios é uma das epístolas que Paulo ele escreve, parece que ele está escrevendo orando, né, e tendo as revelações de Deus. A epístola aos Filipenses, que é a epístola da alegria, se você lê, e eu recomendo que você leia numa tacada só, você não vai gastar mais do que 20 minutos lendo, irmão. E 20 minutos é muito. Mas você vai perceber que a epístola aos Filipenses, Paulo escreve chorando. Ele escreve a epístola toda chorando. Mas aqui ele parece que está a epístola toda orando. Ele até registra parte registra 2 orações suas. Uma no capítulo de número 2, onde ele ora pedindo para que Deus dê sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. E a gente tem que orar nesse propósito hoje, porque a gente hoje, todo mundo quer ensinar um monte de coisa que a gente tem que fazer ou não, né? Se a gente for fazer, capítulo 1, né? Capítulo Se a 1. gente for seguir todas as recomendações que as pessoas falam, a gente vai acabar vai viver totalmente frustrado. Agora, Paulo, ele busca essa oração no capítulo 1, do versículo 15 ao 23, ele pede a revelação, né? E sabedoria no conhecimento de Deus. A gente tem que pedir para que Deus revele a sua sabedoria e o seu conhecimento a nós. É onde ele vai ajudar a discernir, né? Onde nós seremos ajudados a discernir, né? Isso. O que é bom, o que é ruim, né? Exatamente. O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E é interessante que nessas 2 orações, né? Uma é no capítulo 1 e a outra está no capítulo 3. Mas se você for analisar o contexto, ambas, Paulo está orando para que haja um crescimento espiritual e para que nós possamos conhecer a Deus, né? E muitas vezes, nos dias de hoje, talvez essa seja uma das orações que às vezes a gente nem faz, né? Porque a gente está tão preocupado com o nosso eu, né? Com as nossas necessidades, que muitas vezes a gente esquece de orar. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero crescer, né? Porque as bênçãos, elas são importantes para as nossas vidas? São, né? Mas o mais importante que hoje que nós mais necessitamos é conhecer quem Deus é, né? Ter essa consciência, né, de conhecer a Deus, procurar ver quem é Deus para as nossas vidas, né? Então essa é uma das orações assim que mais me impactou, né, quando eu começo a ler, e às vezes eu pego a carta de Paulo e começo a orar nesse sentido, porque a gente precisa conhecer a Deus. Exato. Né? A gente precisa, porque a gente não tem ideia do poder que Deus tem sobre as nossas vidas, né? De como Deus é maravilhoso. Exato. Né? E até pegando seu viés aqui, Leandro, é bem bacana, porque quando ele escreve, quando ele faz a sua segunda oração, ele pede para que Deus dê a abertura dos olhos do coração com a iluminação do Espírito. Você já percebeu, você que está nos assistindo, que muitas vezes tem gente que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, vai na igreja, ele ora, ele participa de grupo, mas parece que ele é um incrédulo, muitas vezes. E o que está faltando? Tem que começar a orar para que Deus abra os olhos do coração com a iluminação do Espírito. Entenda. Para que ele possa entender, compreender, e Deus abra, né, ilumine as lamparinas do juízo dele, para que ele comece a entender a palavra de Deus. Porque eu me lembro que quando, até abrindo um parênteses aqui, quando eu me converti, eu era adolescente. Aí eu ia para a igreja, participava das atividades lá, mas para mim era só mais um ir lá e voltar. Era uma rotina. Era uma rotina. Até o dia em que isso aconteceu comigo. Porque eu fui fazer uma oração até um pouco ignorante à época. Deus ouviu a minha oração, eu ganhei uma Bíblia e começando a ler a palavra, eu comecei a ter a revelação, a iluminação do Espírito. E isso fica até de um conselho, né, para vocês que estão nos assistindo. Ore pedindo fome ao Senhor. Ore pedindo fome por sede e da presença de Deus. Porque olha que interessante, Cadu, no versículo 1:17, né? Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual, entendimento para que vocês cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele os chamou, né? A rica e gloriosa herança. Agora vamos lá para o capítulo 3, e no versículo 3:16. Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com o poder interior por meio do Espírito Santo. Né? Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas riquezas se aprofundarão em amor
e os manterão forte. Né? E aí ele fala, né, para que vocês possam compreender a altura, a profundidade e o amor de Cristo. E para que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, é necessário que a gente busque ao Senhor, Sim, né? com Buscando certeza. conhecer Ele, compreender o seu amor. Né? E buscar a revelação de Deus. buscar a a revelação. a cada dia, né? É porque Por as meio do pessoas, Espírito Santo. pegando o que você está falando, Leandro, e o Naval também, as pessoas buscam orientação de Deus para a profissão, buscam orientação de Deus, por exemplo, questões de conflitos pessoais, mas nós precisamos também buscar a presença de Deus para poder entender a vontade dele e ter a iluminação do Espírito, E entender quem ele é. conhecer quem ele é, né? Cada vez mais. Né? Exatamente, cada vez mais. Oséias 6,3, né? Como tem o versículo, ampliar as estacas da tenda, né? Isso. Oséias 6,3 fala, conheçamos e prossigamos prossigamos em conhecer a ao Senhor. Deus. O conhecer a Deus é um processo contínuo e constante. Porque ele é uma né? fonte inesgotável. Exato, você vai passar a eternidade com Deus e não vai conhecer quem Deus é em sua inteireza. E eu garanto, irmãos, que a partir do momento que você busca esse comprometimento, eu creio assim que vocês vão começar a ter uma fome, um desejo insaciável pela palavra de Deus. Porque na verdade, nós somos feitos para ter um relacionamento com Ele. Sim. É isso que Deus quer de nós. Deus Com quer certeza. nos relacionar conosco. Exato. Esse é o propósito principal. Foi por isso que Deus criou a humanidade, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E cada vez mais que eu adore ao Senhor e busque conhecê-lo, mais parecido com Ele eu me torno. Com certeza, né? E dentro dessa questão aí, a gente vai rumando para o nosso último tópico aqui. Irmãos, nós gostaríamos de ficar com vocês até o dia inteiro, muito tempo tratando esse assunto, mas a gente não pode, senão o podcast vai ficar muito extenso, daqui a pouco vai virar quase uma palestra. Né? Então, nosso propósito não é esse. Mas um último tema que a gente vai abordar com vocês, eu recomendo que vocês assistam a aula, está muito bacana também, é sobre a questão da batalha espiritual, ou guerra espiritual. Primeiro, a gente não vai tratar aqui sobre discutir os diversos conceitos errados que existem sobre a questão sobre esse tema, né, hoje em dia, mas a gente vai apenas falar uma questão importante acerca desse assunto. Primeiro, recomendo que você leia Efésios 6, do 10 ao 18, né, para você poder entender o que nós estamos falando, porque lá Paulo dá um exemplo. Paulo diz o seguinte, de forma resumida, que existe uma realidade espiritual. A gente tem que estar pronto para isso. Tem muitos crentes que não acreditam que o diabo existe, não acreditam que existe influência das trevas. Isso realmente existe, irmãos. Primeiro ter a consciência do mundo espiritual. E o mundo Exato. espiritual ele é muito mais real Ele é do que o vivo físico. E justamente, ele existe, Real. né? Existe, a epístola né? aqui, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, eles têm, todos os seus ouvintes da época tinham conhecimento da existência do mundo espiritual, né? Inclusive, voltando um pouco, quando eles iam no templo para buscar alguma proteção, eles até buscavam proteção contra espíritos ruins ou malignos, Sim. né? Sim. Naquela época. Então, Paulo tinha Feitiçaria, consciência disso, né? feitiçarias, né? E etc. Mas o que acaba acontecendo, Paulo está dizendo o seguinte, existe um mundo espiritual. Ele é real. Ele fala que nós temos que tomar cuidado em relação aos exageros, porque tem gente que acha que tudo é espiritual e tem outros que acham que tudo é material, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio referente a isso. Para achar esse equilíbrio, nós temos que fazer o quê? Primeiro, como nós pedimos Discernimento, né? o discernimento e a iluminação do Espírito, e em seguida nós temos que ler as Escrituras Sagradas também, né? Tem gente que reespiritualiza tudo e diz que tudo é uma revelação de Deus. Então tem que tomar cuidado, sente muita coisa. A gente tem que ter o discernimento para podermos entender essas coisas. Agora, a realidade espiritual é algo que existe. E Paulo diz assim, que dentro desse contexto você não consegue lidar com o espiritual se você não tiver capacitado, revestido com a graça e com a misericórdia, revestido da armadura de Deus, né? É uma guerra, né? É uma guerra. O que diz no 6:10 aí? Só para a gente poder fechar. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. Exato, só até aí só. Veja só, então quer dizer, você quer vencer as estratégias, vencer as armas, as ciladas do inimigo, você tem que estar pronto, né? tem que se revestir da graça e do poder de Deus. Às vezes a gente está brigando, a gente tem aquele pessoal que adora culpar, tudo culpa o diabo. E tem aqueles outros que querem tocar as coisas espirituais
com a força e não a consegue, infelizmente não vai conseguir Não expulsar é a os força demônios. do braço, né? Não é a força Aqui do tem um braço. detalhe na versão que eu estou lendo aqui, que é contra as astutas ciladas do diabo. Isso mesmo. Quer dizer, então a guerra ela é É o versículo 12, né, que você está citando, né, Navarro? Isso. Porque não lutamos contra... No 11, no 11, né? No você pedacinho citou do o 11. Agora o 12, ele é bastante claro quanto a isso, né? Isso. Porque ele fala assim, né? Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Ou seja, É guerra existe espiritual. é uma É guerra espiritual. espiritual. E até mesmo aqui na imagem que você está vendo, né? Aí quem sabe da sua tela, você que nos acompanha tá assistindo o podcast ao invés de ouvi-lo, você vai perceber que aparece a armadura de Deus. Aí essa armadura tem diversas partes. É claro que Paulo ele não elencou, não colocou todas as armas que um soldado romano usa, mas ele colocou algumas principais. Então o que ele fala? Primeiro, a primeira coisa que você tem que usar é o capacete da salvação. É. Por quê? Porque o capacete da salvação você tem que ter consciência que você é salvo. Sim. Se você é salvo, tem uma nova identidade em Cristo, você não é igual a todo mundo. Quem que você é? Eu sou um filho de Deus, tenho postura de filho de Deus. Me comporto e procuro agir como filho de Deus. Uma nova identidade, Você né? tem essa nova identidade. E guardar a mente e o coração, né? E agora é herdeiro também. E agora é herdeiro. Herdeiro das bênçãos de Deus. E justamente. Segundo, ele usa uma couraça, né? Uma couraça da justiça. Essa couraça é como se fosse uma vestimenta que consegue proteger justamente o peito, né? E as costas para contra os ataques diretos que às vezes vêm, né? E até isso tem um sentido muito legal, porque às vezes até mesmo a questão sentimental, né? Tem as Porque emoções, o centro das emoções. O né? inimigo tenta nos atacar como? Primeiro, na mente, né? A gente vive hoje uma guerra de ideologias hoje no mundo, né? Quantos conceitos errados. Então a gente tem que ter o capacete da salvação para podermos ter o entendimento correto. Segundo, é interessante essa analogia que a gente está fazendo sobre a couraça da justiça, que Paulo fez, porque para proteger às vezes até os nossos sentimentos, sentimentos. né? Sentimentos. Porque, Nossas justamente, emoções, né? Entram As bichos- emoções que vão gerar sentimentos. né? Justamente, então tudo isso, Paulo fala, você tem que proteger os sentimentos e os combates direto, porque às vezes o inimigo vai nos atacar diretamente, então essa couraça vai conseguir nos defender Justiça de um de ataque direto do inimigo. Terceiro, ele fala sobre o quê? Sobre cingir os lombos com A a verdade. verdade, né? E Ou que seja, verdade é essa, né? e que verdade é essa? Porque cingir Não, os não lombos é falar. como se colocasse um cinto ao redor da cintura, e esse cinto vai evitar que aconteça o quê? São duas finalidades. Primeiro, a questão do cinto, ele vai colocar onde você vai guardar o que é a espada do espírito. E segundo, imagina você no meio de uma batalha e de repente, naquela época, né, a sua calça cair. O que você faz? Usa o Não é cinto, né? verdade? Fica vulnerável, né? Fica vulnerável, vulnerável. né? Então o cinto tem esse propósito, cingir A os verdade. rins com a verdade, ou seja, é justamente para que não aconteça nada embaraçoso. Isso quer dizer que na nossa vida cristã, quando a gente vive a verdade do Evangelho, procura viver a palavra, a gente não vai viver enrolado com as verdade. coisas. Quanta gente que a gente não conhece, né, que supostamente é cristão e vive tudo embaraçado, tudo Sim. enrolado, na verdade? Sim. Porque não Tem que conhece tá a verdade, apertado. né? Sim, tem que estar apertado, tem que estar Não justo. pode estar frouxo. Conhecereis a verdade Senão a verdade calça vos cai. libertará, né? E não que é é a palavra e não de é Deus. qualquer verdade. E não é qualquer É verdade. a verdade da palavra de Deus. E depois, Aí vem o escudo da O fé. escudo da fé. o escudo. É o escudo que vai Porque nos defender contra o quê? Contra É os você ataques. crer, né, que Deus te protege, que te guarda, né? E é a fé de que as palavras que são lançadas sobre as nossas vidas, aquilo não tem poder sobre nós. Isso. Porque, é que nem você falou, o capacete, né? Não só a questão da salvação, né? Mas também de guardar a nossa mente e nosso Sim. coração, Exato, né? Porque o inimigo, ele lança as mentiras. exato. Isso Né? mesmo. Então a gente tem que ter essa fé embasada na palavra de Deus, que aquilo não tem mais poder sobre a minha vida. Aquilo que vem de fora, né? Que vem de Exato. fora O para mundo, nos né? atacar. O mundo, Justamente né? As essa, circunstâncias, né? exatamente esse escudo vai nos proteger contra esses dardos inflamados do maligno, contra essas flechas que são Sim. lançadas, porque quando vierem tudo, você fala assim, não, eu creio em quem? Eu creio em Cristo. Cristo. Em Cristo, né? Aí Depois, depois vem temos a espada. a espada do Espírito. Que é a O que palavra é de espia? Deus. A espada do Espírito é a palavra. Crente que não lê a Bíblia, mas irmão, eu sou analfabeto, por exemplo, né? Mesmo o analfabeto, ele tem a capacidade de ouvir a palavra. E Deus, em sua sabedoria e graça, pode dar a capacidade para essa pessoa dela aprender a ler a Bíblia.
Eu creio, eu já conheci pessoas Não, assim. tem testemunhos. Né? Tem testemunho. Maravilhoso. Não sabia ler, né? E sentido. Deus Então, mas ensinou. o crente tem que conhecer a palavra. Tem. Eu ouço, guardo no meu coração e sei como usá-la E no ter a momento palavra, próprio. não só conhecer, mas ter a palavra na ponta da língua, né? Porque para você declarar a palavra. E quando nós declaramos a palavra, né? E principalmente em voz alta, isso tem um poder muito grande no mundo espiritual. Jesus falou lá, né? Que Deus que rebateu no deserto, né? Ele Deus usou rebateu lá como, né? no Na episódio da palavra, né? tentação. Mas não apenas isso. Quando a gente volta para, se eu não estiver enganado, tem um texto bíblico que diz assim, João, capítulo 14 a 16. E ele, né, se referindo ao Espírito Santo, vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Então, quer dizer, ele vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente sabe. O Isso. Espírito Santo vai Traz fazer a gente memória, lembrar. né? Agora, se o crente não estuda, não frequenta escola dominical, não lê Bíblia, como é que vai lembrar do quê? Né? Então tem que ter o conhecimento Aí não dá prático. pra Temos que pular, ser né? coerentes, né? Isso, tem que ser coerentes, né? E por último aqui, calçando os pés na preparação do Evangelho da Que é a paz, né? Que fala justamente Levar a da paz. levar a paz, Paz de né? Cristo. Que é a paz de Cristo para todas as pessoas. Tem que encher E é quem interessante, tem a né, paz Cadu? e Não leva só a aquela paz interior, mas também pregar a paz, né? Levar a paz, né? Exatamente, que isso, a única paz, a mensagem do cristão é a mensagem da paz, que é o que é? É a reconciliação do homem com Deus, né? Então, esse Efésios é uma epístola muito grande, ela é curta, na verdade, mas os assuntos estão tão gostosos que a gente poderia ficar o dia todo falando. Mas já chegando ao fim da nossa epístola aqui, eu pergunto para vocês aqui, a gente deixa uma reflexão, né? Como que você vai, aqui a gente não vai responder essa pergunta, mas você que está nos ouvindo vai responder essa pergunta. Como você pode viver de maneira digna do chamado que recebeu do Senhor? Isso é o que nós vamos deixar para vocês. E eu gostaria de agradecer, né, o Kleber que está conosco, o Leandro, Navarro. Navarro, por favor, dê suas palavras finais para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Amém. Ao término dessa jornada, gostaria de agradecer a Deus, agradecer aos irmãos que ficaram conosco até o final, pedir que os irmãos reflitam sobre essas palavras de Efésios, né? A meditação traz crescimento e nós precisamos desse crescimento espiritual, porque a palavra fala que no mundo tereis aflições, mas nós tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, nós vamos conseguir vencer o mundo ao lado de Jesus como? Através da palavra, através desse entendimento, desse discernimento. Amém? Então, esse é o meu voto para os amados. Leandro? Quero agradecer a todos também, né, por este momento, né, por esse bate-papo gostoso, né, que a gente aprende muito, né, com a palavra de Deus. Mas eu quero deixar para os irmãos, né, que a gente possa seguir o exemplo, né, de Paulo, né, buscar conhecer a Deus, né, busque um crescimento espiritual, porque a nossa vida, ela tem que estar em constante movimento. A vida do cristão, ela não pode ser uma vida parada, né, porque Deus é uma fonte inesgotável. O crente é o rio, né? Um crente é o rio. É um rio. Né? Nunca Deus não nos lago. chamou, né? Eu lembro de uma pregação, né? Que Deus não nos chamou para ser represa, mas para sermos rios, né? E por onde a gente passar, que a gente possa levar o Evangelho de Cristo, né? Por isso que é importante a gente conhecer a Deus. Isso, levar o Evangelho através do testemunho pessoal, Através do com essa nova testemunho, identidade em Cristo que nós aprendemos hoje, né? Bem como através da forma falada. Bem, meus irmãos, fique com essa reflexão, como você pode viver de maneira digna do chamado que recebeu. Agradeço mais uma vez a sua audiência por nos acompanhar. Deixe o seu like e o seu comentário aí embaixo para nós sabermos que você está assistindo o podcast, está nos acompanhando. Agradeço mais uma vez ao Kleber que nos acompanha e todos vocês que tiveram a paciência de estar conosco até aqui. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e até o próximo podcast e assista a aula. Até mais, um abraço, fique na paz de Cristo.